Brasília vai ter uma agenda intensa em abril. Estão previstas 2 reuniões com chefes de Estado de economias emergentes. No dia 15, acontece a reunião do IBAS, bloco que reúne Índia, Brasil e África do Sul. No dia seguinte, é a vez dos BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia e China. Nos 2 encontros deve ser definida uma posição comum em torno da situação financeira e econômica internacional. Outro tema importante em pauta é o uso de moedas locais no comércio entre essas nações, abandonando o dólar como moeda de referência internacional. E no âmbito do Mercosul, 2010 vem com muitos desafios, entre eles fazer com que a integração tenha reflexos no dia a dia dos cidadãos. A crise financeira internacional atingiu menos fortemente os países do bloco. Um cenário muito diferente daquele vivido na década de 1990, quando os abalos financeiros comprometiam as economias da região. O que nós estamos observando em 2010 é uma recuperação das economias a partir do espaço nacional, a partir do seu mercado interno. Mas, de maneira geral, é um cenário bastante promissor para os países do Mercosul. Já há uma certa dosis de consolidação do rol do Estado em lo que hace al camino de la integración. La participación de Argentina y Brasil en el grupo de los 20, en el G20, muestra que hay una preocupación conjunta y muestra que se está en el sendero debido. Mas ainda falta muito para que o Mercosul seja um bloco coeso. Para tornar as economias fortes, é preciso a integração de cadeias produtivas. Se tiene que mirar en cada país, por ejemplo, qué condiciones tiene, qué condiciones productivas favorables tiene, en qué tiene ventajas absolutas o relativas el país para poder competir. Entonces, de acuerdo a esto, también toca hacer la integración logística. La infraestructura es básica, ¿no? Hoje, quando um produto importado entra num dos países do Mercosul, paga imposto. Se mudar de país, paga novamente. É a chamada dupla cobrança da tarifa externa comum. Um problema que os países têm dificuldades para resolver. Hay que ver cómo suturamos, cómo logramos de que, por ejemplo, Paraguay, que en realidad cobra un segundo arancel externo común, podamos lograr de que le ingrese por otro lado, pero que le siga ingresando, porque lo ingresó desde toda su historia. Mas o foco na economia tem gerado críticas ao processo de integração. A principal queixa é que o Mercosul ainda não chegou ao dia a dia dos cidadãos. O Mercosul, até agora, é objeto de utilização das elites econômicas dos países que fazem parte dele, entende? A população passa ao largo disso, né? E os benefícios também do Mercosul chegam em conta-gota a essas populações. O Mercosul não é solamente um âmbito economicista, sino que hay muchos otros tópicos que cubrir y muchos otros ámbitos que acometer para dar solución, el tema migratorio, el tema de la vivienda, el tema de los derechos humanos, en general el tema de la biodiversidad, el tema del medio ambiente. Reduzir o alto nível de pobreza também é um desafio para os países do bloco. Lo que hay que propender es hacia un Mercosur que tenga integración social, que luche contra la exclusión, que luche contra la pobreza y que encuentre la forma de coordinar intervenciones públicas para erradicar la exclusión en nuestros países. Políticas conjuntas en la región a nivel de seguridad, de educación, digamos algo lo que trae una comunidad, ¿no? Que significa movilización no solamente de recursos, sino también de personas. Creo que el tema de educación puede ser un tema muy importante a seguir fortaleciendo, la erradicación del analfabetismo, la erradicación también de las condiciones de exclusión educativa. Eso va a llegar al ciudadano común, de una manera mucho más concreta, de una manera mucho más activa que la que está llegando ahora. Apesar dos problemas, o Mercosul quer crescer. A entrada da Venezuela no bloco, já aprovada por Argentina, Brasil e Uruguai, aguarda a decisão do Paraguai. A Venezuela ha venido participando de una manera activa, de una manera enfática, en
el proceso del Mercosur en las distintas políticas que se han venido implementando y sobre todo en la discusión política, en la discusión económica, en la discusión social. A possibilidade de ter mais países no âmbito do Mercosul tende a reforçar a importância do Mercosul nos dias de hoje. Sobretudo num período pós-crise, que ficou claro que o mundo não será mais ordenado apenas e tão somente por uma potência como era anteriormente os Estados Unidos. Nós estamos diante de um novo quadro de policentrismo. No Paraguai, o Poder Executivo tuvo que retirar temporalmente o pedido de aprovação do protocolo, mas o governo está olhando com atenção a situação, está fazendo negociações com os poderes. Eu acho que a curto prazo podemos voltar com essa proposta ao parlamento. E os especialistas alertam: o Mercosul precisa ter um só discurso. Para isso, é preciso deixar de lado o nacionalismo e dialogar com os vizinhos. Nós não conseguimos pensar como o Mercosul. Nós não conseguimos criar a comunidade do Mercosul. A gente senta ali, eu sou um deles, a gente representa o nosso país. Na verdade, nós deveríamos estar organizados por partidos que atravessassem esses partidos as fronteiras dos países. Nós deveríamos nos organizar por ideias, por propostas, e não por países. No momento que nos encontramos, talvez o desafio principal é a retomada e o fortalecimento das decisões governamentais, tendo em vista a velocidade com que ocorre a integração do Mercosul pela via privada. E certamente o espaço não ocupado pelo governo pode gerar tensões de difícil resolução no âmbito do Mercosul. Ao longo dos últimos 8 anos, o governo Lula teve como marca uma política internacional focada na integração regional e na conquista de novos parceiros. No segundo semestre deste ano, o Brasil assumirá a presidência rotativa do Mercosul. As prioridades internacionais desses últimos meses de governo são o tema discutido com o nosso segundo convidado do Diplomacia em Entrevista. Faltando um pouco menos de 8 meses para acabar a administração Lula, o governo precisa definir as suas principais prioridades na área internacional. E para adiantar esse tema aqui com a gente no Diplomacia, o professor Marco Aurélio Garcia, ele que é o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Professor, bem-vindo aqui ao Diplomacia. Se o Brasil tivesse que eleger 3 prioridades na área internacional para este ano, quais seriam? Acho que, em primeiro lugar, há uma prioridade sul-americana, por assim dizer. Nós vamos ocupar a presidência do Mercosul no segundo semestre. Seria extremamente importante que nós pudéssemos avançar na resolução de algumas questões do Mercosul, sobre a dupla tarifa, a institucionalização maior, de tal maneira que nós nos aproximássemos o mais possível daquele ideal do Mercosul, que é de ser uma união aduaneira. E que, ao mesmo tempo, nós pudéssemos avançar também na redução das assimetrias, no processo de integração produtiva. No mesmo âmbito sul-americano, nós temos aí a Unasul. A Unasul atualmente está sob presidência equatoriana, então o Brasil teria que fazer um esforço também para cooperar o mais possível com essa presidência equatoriana. Bom, o primeiro esforço é ver se nós conseguimos, neste ano, nessa legislatura, aprovar o ingresso do Brasil na Unasul, que ainda o Congresso não o fez. Uma outra prioridade, obviamente, está ligada à presença do Brasil nos fóruns multilaterais. Nós vamos ter a possibilidade de discutir o estado em que se encontram aquelas medidas que foram decididas no passado, no que diz respeito a uma maior a um relançamento da economia internacional para vencermos a crise atual, que ainda persiste, em alguns casos ela é grave. E, em segundo lugar, inclusive, para reformar as instâncias multilaterais, quer dizer, dar continuidade a esse trabalho de reforma que ainda está um pouco lento do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O presidente fará uma viagem ao Oriente Médio e depois fará uma viagem ao Irã. E aí, evidentemente, nós vamos ter que exercitar a nossa capacidade de negociação,
desenvolver esforços para ver se nós conseguimos contribuir, né? Não vamos resolver sozinhos, mas dar uma contribuição mais efetiva para lograr a paz naquela região. Nós vamos falar sobre o Oriente Médio, antes aqui na prioridade 1, que é América do Sul. Alguns analistas veem que com o resultado da eleição do Chile, o processo de consolidação da Unasul pode gerar um choque não mais de bloco da CAN com um bloco do Mercosul, mas sim um bloco político conservador e um bloco mais progressista. O senhor acha que as transições presidenciais podem de fato polarizar a questão na Unasul? Olha, eu não vou negar que possa ter alguma influência, algum matiz, mas veja bem, quando nós propusemos a formação da Unasul e todo o desenvolvimento da Unasul, nós não fizemos com viés ideológico. É normal, a política externa chilena provavelmente sofrerá algumas inflexões do ponto de vista aliança, mas as percepções que nós tivemos nos encontros que tivemos com todos os candidatos, inclusive com o candidato Pinheira, é de que haveria um investimento no processo de unidade sul-americano. Provavelmente com outras características, com outros traços, mas eu não acredito que haja uma interrupção. Tu acha que essas diferenças poderiam incentivar, por exemplo, que países como Bolívia e Equador migrassem da comunidade andina de nações para o bloco do Mercosul? Essa é uma possibilidade, eu não sei. Aí teríamos que perguntar para os equatorianos e para os bolivianos. A grande verdade é que as dificuldades que a comunidade andina tem, elas não vão surgir agora, elas já existem. Elas já existem porque a comunidade andina foi, de certa maneira, perfurada, né, por essa disposição de alguns dos seus países de fazer acordos de livre comércio que não foram acompanhados nem pelo Equador nem pela Bolívia, que é o caso basicamente do Peru, que é o caso também da Colômbia, que não concretou ainda o acordo plenamente, mas que está em busca disso. Então é possível que do ponto de vista do relacionamento comercial, haja uma migração desses países. A Bolívia já tem há muito tempo o estatuto de país associado do Mercosul, o Equador se associou mais recentemente, evidentemente ambos serão bem-vindos, né? Agora, nós temos que entender que, de uma certa maneira, o processo de integração sul-americano, ele se dá em duas velocidades. Uma velocidade que é aquela na qual a questão comercial é o traço distintivo, Mercosul, e a outra na qual uma visão mais ampla de integração, mais ampla não só pela participação maior de países, mais ampla também pelo escopo mesmo desse processo de integração. Mais política, né? Mais política, não, mas não só política. Nós estamos procurando aí uma integração financeira, na Unasul, através do Banco do Sul, nós estamos procurando uma integração energética, nós estamos procurando uma integração produtiva, de matéria de infraestrutura física e tudo mais. Nós também, no Brasil, vamos ter um processo eleitoral. Qual é a diferença de um processo de integração sob a égide de Dilma Rousseff e sob a égide de José Serra? Olha, sobre a égide da Dilma Rousseff, eu posso lhe dizer, sobre a égide de José Serra, eu acho que nós teríamos que perguntar ao José Serra. Eu tenho visto o governador de São Paulo muito parco nos seus comentários sobre os processos de integração da América do Sul. Eu sei que ele não tem simpatias pelo Mercosul, por exemplo, nem tem muita simpatia por um processo de integração na América do Sul. Agora, o que é interessante observar é que, pela primeira vez desde muito tempo, eu nunca me lembro de ter visto uma situação parecida, a política externa se transformou num grande tema do debate nacional. E dentro desses temas internacionais que são hoje tema de debate da sociedade, certamente o Haiti é um deles. O Haiti está se transformando numa batata quente que vai ser herdada pelo próximo governo? Não, eu acho que não. O Haiti, veja bem, nós assumimos originalmente um compromisso que foi o de coordenar o processo de estabilização do país. Acho que o fizemos muito bem. Os militares brasileiros estão de parabéns. Fizeram um trabalho magnífico e a grande verdade é que imagine o que teria ocorrido antes do terremoto, né, se outros países estivessem se encarregando da estabilização. Não quero fazer nenhuma menção em particular, mas nós temos exemplos pelo mundo afora para pensar. O Brasil não teme que, passado esse primeiro momento, as nações que hoje apoiam financeira, materialmente e inclusive com voluntários,
se afastem do Haiti e o Brasil fique isolado nessa tarefa? Há 5 anos, pelo menos, nós temos insistido fortemente na necessidade de uma ação solidária em relação ao Haiti. Isso fizemos quando nós já tínhamos assumido os compromissos de estabilização com as tropas brasileiras. A grande verdade é que não houve sensibilidade, né, por parte da comunidade internacional. Agora, depois dessa grande catástrofe, e em função inclusive de uma sensibilização muito grande que alguns países tiveram para esse problema, nós vamos ter seguramente uma ajuda mais sistemática em relação ao Haiti. E se não tivermos, você pode ter certeza, a voz do Brasil se fará sentir internacionalmente de forma estridente a esse respeito. Oriente Médio, o Brasil tem sempre se colocado como um ator que se relaciona bem dos dois lados, tanto do lado de Israel quanto da comunidade árabe. Mas isso até o momento não conseguiu se transformar em resultados concretos. O senhor acha que agora, nessa missão que o senhor fala que o presidente Lula irá fazer, é possível ter resultados, por exemplo, como a questão nuclear no Irã, como a paz na Palestina? Veja bem, quer dizer, nós no passado tivemos uma posição internacionalmente conhecida, né, mas nós não dispunhamos de instrumentos de intervenção maior. Há uns 2 ou 3 anos, né, que o Brasil passou a ter uma presença um pouco mais forte. Nós recebemos aqui no Brasil, em um espaço de 10 dias, 3 lideranças importantes, o presidente de Israel, o presidente da Autoridade Palestina e o presidente do Irã. E aos 3 reiteramos a mesma coisa. Nós queremos contribuir de forma mais decisiva. E algumas iniciativas foram tomadas já e outras, evidentemente, resultarão da viagem que o presidente Lula fará pela região. No que diz respeito também ao Irã, o tema nuclear, né, o Brasil também está desenvolvendo conversas pacientes, reservadas. Né? É importante dizer que a comunidade internacional, distinto do que muitos acreditam aqui, vê com simpatia essas iniciativas. Então, um país como o Brasil, que foi guindado por decisão sua, pela sua política interna, pela sua política externa, um certo protagonismo internacional, né? Ele evidentemente não pode ficar alheio a essas questões que estão ocorrendo, né, naquela região do mundo. E ele tem que dar a sua cota de contribuição. Voltando aqui para a América do Sul, a situação interna de Argentina e Venezuela, nossos vizinhos ao sul e ao norte, preocupa o Brasil? Como é que está sendo analisado esse cenário? A Argentina tem um governo que pode estar sendo hoje questionado por uma oposição majoritária no Congresso, mas que está tocando as suas políticas com os enfrentamentos normais entre governo e oposição, como nós temos aqui, como em qualquer outro país existe. Não me parece que esteja configurado lá nenhuma crise institucional. No caso da Venezuela, eu sinceramente acho que tem havido talvez um pouco de magnificação da crise. Eu acho que a mídia está aumentando um pouco. Não vou dizer que a mídia está, porque depois vão dizer que eu estou criticando a mídia. Não se trata disso. Eu acho o seguinte, eu estive lá, a Venezuela está enfrentando uma situação difícil. Eu estive lá há poucos dias. Está enfrentando uma situação difícil no que diz respeito ao problema do abastecimento de energia elétrica, né? O Brasil está tentando resolver, como estaria ajudando, como ajudou outros países, como ajudou o Uruguai, né, se esse problema estivesse ocorrendo com a Colômbia, nós estaríamos ajudando a Colômbia da mesma maneira, porque nós temos uma política de solidariedade com os países sul-americanos sem distinção ideológica, né? Agora, e o governo está enfrentando outros tipos de problema político, com a mídia, com movimentos sociais, que me parecem problemas que terão a sua gravidade maior ou menor, mas que não nos cabe julgar. Veja bem, nós não julgamos nem os problemas da Venezuela e tampouco julgamos os problemas que ocorram na Colômbia, com as tentativas, com as pretensões de mudança da Constituição, ou os problemas que estão havendo na Argentina, ou a eleição do Piñera no Chile.
Chile. Simplesmente nós tomamos nota disso e são elementos que são evidentemente incorporados à nossa avaliação sobre o quadro sul-americano, mas não nos parece que nós não estamos vivendo uma situação de desestabilização nesse país. Há efervescência na Venezuela? Há. Se há efervescência, isso é sinal de uma coisa, que é a democracia. Quando não há efervescência é porque não há democracia. Porque a panela de pressão está fechada. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. O programa Diplomacia volta no próximo bloco com as notícias culturais.